Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar, ministrando a nossa vida. Vamos lá, hoje o nosso texto, hoje é o sexto dia ou o quinto dia? Deixa eu confirmar aqui. Hoje é dia 2 de fevereiro, o quinto dia dessa semana 5, né? E a gente vai ver Êxodo 10, 11 e 12, né? Finalizando as pragas e iniciando esse processo de libertação. Então, capítulo 10 de Êxodo diz assim: O Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. E dirigiu-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão um pouco que ainda restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? E Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. E disse-lhe o faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobrirão toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e imediatamente disse-lhes: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem um casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus.
e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. E respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Capítulo 10 então fala da 8ª e da 9ª praga, né? De como o Senhor mais 2 vezes faz com que esses sinais, essas pragas, esses juízos, né, que ele havia dito a Moisés que faria, ele faz, e mesmo assim o faraó endurece o seu coração. Mas não é porque ele quer endurecer, porque o próprio Deus endurece o coração do faraó. Essa é a melhor parte. Era Deus quem estava agindo, inclusive, na questão do faraó ser obstinado, endurecer o seu coração. A mão de Deus também estava nisso. Capítulo 11. E disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. E diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam, você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não dará ouvidos a você, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Então, capítulo 11 fala desse alerta. Ainda é o alerta que o Senhor está fazendo ao faraó e aos seus conselheiros e ao próprio Moisés, falando com eles do que ele faria, de qual seria essa última praga. E essa última praga fala então de uma mortandade, né? De uma morte coletiva que nunca o Egito tinha visto ou veria depois dessa. Seria algo terrível e que haveria uma distinção entre o povo de Israel, que Faraó não estava deixando embora, e o seu povo, os egípcios. Capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para identificar
indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, este também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. E disse o Senhor a Moisés e Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado,
mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Capítulo 12 é um capítulo extenso, né? Mas que faz um grande anúncio, primeiro do que deveria ser feito. O Senhor primeiro, nos primeiros versículos, fala com Moisés a respeito de como seria celebrado a Páscoa. Depois Moisés então repassa a informação aos israelitas a partir do versículo 21. Eles fazem como Moisés havia dito, eles celebram a Páscoa como Moisés havia predito, e então o Senhor vem, né, como ele havia dito, com o destruidor, né, com esse espírito da morte, com esse anjo enviado pelo próprio Deus da morte, passando sobre todo o Egito e guardando o povo de Israel que estava dentro das suas casas com o sinal do sangue. Porém, toda casa onde existia um primogênito que não tinha o sinal na porta morreu naquela mesma noite. Então o faraó expulsa literalmente Israel e Moisés e Arão da sua terra, e ainda dando muitas riquezas. Eles saem extremamente ricos, como o próprio Senhor disse que aconteceria quando ele faz essa promessa a Abraão, lá em Gênesis ainda, se não me engano, capítulo 15. O Senhor faz essa promessa de que eles sairiam depois de 400 anos extremamente ricos da terra em que eles estavam sendo escravizados. E é exatamente isso que acontece. E no finalzinho do capítulo 12, o Senhor então dá a lei a respeito de quem poderia participar da Páscoa. Gente, se tem um capítulo que eu aconselho vocês a estudar, não leiam simplesmente esse capítulo 12, mas por favor, existe um estudo que eu deixei aí bem recente sobre esse capítulo 12. Existe uma apostila que eu fiz para a galera só sobre Êxodo capítulo 12 e Cristo. Então eu queria muito que vocês aproveitassem desse material que está disponível. Eu vou ver se eu consigo deixar a apostila também disponível, o PDF, o link, né, com o PDF aqui no vídeo, se for possível, vou fazer isso. Se não for possível, por favor, pelo menos assistam o vídeo que eu explico Êxodo capítulo 12. Qual é o paralelo que o nosso Deus deixa para nós a respeito de Êxodo 12 e a morte de Jesus Cristo na cruz? O que isso está simbolizando para nós aqui? O que Deus está mostrando para esse povo ali no Egito? E o que ele mostra para nós a respeito da libertação, da nossa salvação através de Jesus Cristo. É o texto talvez que eu mais aconselho as pessoas a estudarem a fundo para entender essa tão grande salvação, esse simbolismo da Páscoa que nós ainda celebramos até hoje com a Santa Ceia. Então, gente, é tão poderoso entender isso, não saber, entender isso que Deus fez através de Israel ali em Êxodo 12, no Egito, mas o que também fez já com Jesus na cruz do Calvário por nós, tá bom? Então, eu aconselho vocês a irem lá e estudarem só esse. Se você não quiser ver nenhum outro vídeo meu lá no canal do YouTube a respeito dos estudos de Êxodo, mas esse em especial, se você nunca assistiu uma aula minha sobre isso, eu te aconselho a dar um pulinho lá e assistir esse vídeo sobre Êxodo capítulo 12, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótima sexta-feira, nós estamos caminhando aí já para o final de semana e eu creio que o Senhor tem muito para falar conosco ainda esse finalzinho de semana dentro do livro de Êxodo. A próxima semana ainda a gente está aqui em Êxodo e então nós vamos seguindo com a nossa leitura em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e até amanhã, se Deus quiser.